na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo justo com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Fecha teus olhos um pouquinho. Pai, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue falando conosco nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui porque a sua palavra não mente para nós. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda, Senhor, a tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E Jesus, nós estamos aqui em teu nome e por tua causa. Então eu sei que o Senhor está conosco. Então eu te peço, Pai, que toda distração, tudo que queira nos impedir ou atrapalhar de entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, seja repreendido em teu nome. E que o Senhor estabeleça um ambiente aqui nesse lugar de revelação, de entendimento, Pai, daquilo que o Senhor deseja. Que saímos daqui edificados pela sua palavra nessa noite. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente tem uma história, uma parábola aqui, muito interessante a respeito do reino de Deus, e nos confronta muito, e vai revelar para nós que o reino de Deus, ele opera, ele trabalha com padrões completamente diferentes dos nossos, né? De uma forma completamente diferente daquilo que você pensa, e do que eu penso, e do que muitos pensam. A gente tem uma história aqui que talvez você possa ponderar e falar assim: pô, cara, mas bem que ele podia, esse dono da vinha, ter até dado um pouquinho mais para aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, né? Já que ele queria dar 1 denário para os que entraram às 5. Ele podia dar um pouquinho mais, ele é tão generoso. Talvez você pense dessa forma. E não estou dizendo que você esteja errado em pensar dessa forma, mas o que essa parábola está revelando para nós é justamente que o reino de Deus, ele se apresenta para nós de uma forma completamente diferente daquilo que a gente pensa. Por isso Jesus fala que no finalzinho, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Então ele está dizendo para nós assim: não são as regras de vocês, não é o que vocês pensam, mas é o que eu determino. Amém? E aí a gente vai ter aqui situações do tipo: poxa, o cara chegou 8 horas da manhã e combinou trabalhar por 1 denário. O outro chega meio-dia e também ganhou 1 denário. O outro chegou 3 da tarde e também ganhou 1 denário. O outro chega às 5 da tarde, trabalha 1 hora até às 18 e também ganhou 1 denário. Bom, ou a gente tem um dono da vinha muito generoso aqui, que quer dar, que quer compartilhar, ou a gente tem um homem aqui e que não sabe fazer conta, e que não sabe reconhecer o trabalho do outro. Amém? Então a gente pode se comportar como esses caras aqui,
que se levantaram, os que chegaram primeiro e falaram, pô, a gente suportou o calor do dia. Poxa, a gente pegou muito mais pesado do que esses caras aqui. Como que eles vão receber a mesma coisa? Não é justo. Não é justo. Então, o que o Senhor quer provocar em nós, às vezes, ou melhor, muitas das vezes, é esse senso de justiça, sabe, que nós temos. Que a Bíblia vai dizer que a sua justiça, ela é como um trapo de imundícia. Então, irmãos, o nosso senso de justiça é muito falho. Ele é muito pouco. E Deus, Ele não trabalha dessa forma. Ele não trabalha dessa maneira. Mas o fato é que, o que essa parábola está mostrando para nós? Do que essa parábola está falando para mim e para você? Que existe um trabalho. Que existe um campo de trabalho. Que existe algo a ser feito. E que nesse campo de trabalho, muitos estão sendo, outros já foram, e outros ainda serão arregimentados para esse trabalho. E a realidade é que todos vão receber a mesma recompensa por esse trabalho. Amém? A mesma recompensa que Paulo vai receber, a mesma recompensa que Pedro vai receber, a mesma recompensa que cada um dos discípulos que viveram no passado. Homens de valor, homens que escreveram boa parte da história que a gente conhece, do cristianismo. Esses irão receber a mesma recompensa que você irá receber. Se nós somos a última geração que estamos esperando a vinda de Jesus, nós receberemos a mesma coisa que esses homens. E se não somos a última geração, mas se vier ainda outras gerações, eles vão receber a mesma recompensa. E qual será essa recompensa? O reino dos céus. Então, na verdade, Jesus está falando, eu estou arregimentando todos vocês, de uma geração a outra geração, da primeira à última geração, para um trabalho. Para trabalhar na minha vinha, para trabalhar na minha colheita, e eu vou dar a vocês a mesma coisa. Amém? Isso deve fazer a gente, por um lado, ficar muito feliz, porque a Bíblia vai dizer que até mesmo os anjos queriam esse ofício. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, não precisa abrir, mas diz que os próprios anjos ansiaram por tal oportunidade, que é a oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. Mas essa oportunidade foi dada a nós. Amém? Eu poderia aqui também associar essa palavra a uma outra parábola, que é a parábola dos talentos, que também fala de trabalho, de certa forma, mas deixa ela para um outro momento. Amém? Então, a vinha do Senhor representa o reino de Deus, e o proprietário é o Senhor que chama pessoas em diferentes momentos da vida para se trabalhar na sua obra. Assim como os trabalhadores foram chamados em horários diferentes, Deus chama cada um de nós em momentos distintos. O importante é estarmos dispostos, disponíveis a responder ao chamado. Não importa se você está servindo a Deus há 30 anos ou se acabou de se converter, o que importa é estar na vinha, trabalhando com a dedicação correta e compreendendo o seu chamado. Amém? Então nós vamos entender que o Evangelho, esse Evangelho que a gente prega, na verdade ele fala para nós de um trabalho. E às vezes você pode entender a igreja não como um campo de trabalho, mas você pode entender a igreja como um lugar onde você precisa receber alguma coisa. Por mais que a gente receba por servir ao Senhor, por mais que haja uma recompensa por servir a Ele, e mesmo ainda no tempo presente hajam bênçãos da parte de Deus, reservadas para cada um de nós, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando para Jesus. Cada um aqui num nível diferente, cada um aqui num entendimento diferente.
Porque uns se converteram há muito tempo, como o Marcondes, é o veterano aqui, a dona Hilda não está aqui hoje, então é você, Marcondes, né? O Alessandro também, parabéns, são os veteranos da noite. A Marise não veio hoje também, senão Marise também estava dentro desse quadro. Então, alguns têm 50 anos, Marise, acho que são 50 anos, não é isso? De evangelho. 50 aí? 52, desculpa aí. E, então, por mais que hajam irmãos mais antigos, a gente vai perceber que todos estão na mesma seara. E pode ser que o Daniel, que acabou de se converter, acabou de chegar, ele puxa um ritmo de trabalho até mais forte que o do Marcondes. E não tem problema. Agora, o que a gente precisa entender, que no reino de Deus não há competidores. Não há aqueles que vivem competindo entre si. Amém? E a igreja não é esse lugar aonde você vai competir com seu irmão para ver quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos. A palavra de Deus está mostrando para nós que a recompensa é a eternidade. Amém? Irmãos, eu creio que na eternidade, aí eu estou falando de uma outra coisa, que na eternidade haverá galardões, e esses galardões são referentes ao que nós fizemos aqui. Amém? Mas todos irão receber a recompensa maior, que é a vida eterna do Senhor. Amém? Então nós trabalhamos para Cristo. Então preste atenção para você não dizer que eu estou falando heresia para você, que a salvação é pela graça, não é? A salvação é pela graça, mas automaticamente, quando você é salvo, você já é arregimentado para um serviço, para um trabalho, e você precisa dedicar a sua vida a esse trabalho. Você precisa trabalhar. O Senhor não chamou ninguém e arregimentou ninguém para que fique parado. Nós não percebemos nessa parábola ninguém parado. Trabalharam 1 hora, mas trabalharam. Então, se você já está na vinha, parabéns. Parabéns. O teu salário está garantido, a tua recompensa está garantida, mas trabalhe, porque nessa vinha há um Senhor que te chamou e te arregimentou para esse trabalho. Amém? Bom, mesmo durante esse tempo que a gente está aqui, esperando essa recompensa chegar, esperando as horas de trabalho passar, para que a gente possa ser recompensado por elas, ou melhor, pelo nosso trabalho, nós podemos muito bem nos perder do nosso propósito, nos perder da nossa vocação. E nós nos perdemos geralmente quando olhamos para nós mesmos. Eu acho que eu poderia muito bem enquadrar esses caras que reclamaram aqui nessa situação. Porque imagina comigo, eles começaram a trabalhar às 8 da manhã. E de repente, no calor do dia, eles começaram a ver outras pessoas chegarem e trabalhando também. E aí chegou no final, gerou uma expectativa no coração deles de que eles iam receber o quê? Mais. Então, nós devemos analisar essa parábola na perspectiva do reino de Deus, que opera de maneira diferente, contrária. A Bíblia diz que a ética do reino de Deus é radical. Ela exige que nós vivamos de forma contracultural, refletindo valores de Deus em um mundo caído. Servir ao reino de Deus implica em viver de forma diferente, sem se preocupar com benefícios pessoais. Você não é o centro desse reino. E o Senhor nos ensina a se preocupar primeiro em dar do que em receber. Então a gente vai olhar essa classe de pessoas que são os reclamões, que eles estavam aqui nessa vinha muito mais preocupados com aquilo que eles iam receber do que com aquilo que eles estavam fazendo. Então eles eram um tipo de pessoa não envolvido com a colheita.
Eles não estavam envolvidos com o trabalho. Eles não estavam compreendendo e olhando para si mesmo e falando assim, uau, que privilégio, que honra ter sido convidado por esse Senhor para trabalhar nessa vinha. Eu poderia estar lá na praça à toa, sentado como esses que chegaram ao meio-dia, ou mesmo às 3 da tarde, ou mesmo às 17. Estavam parados, não foram contratados por ninguém, eu fui chamado. Mas não, eles estavam preocupados com aquilo que iam receber. E às vezes, amados, a igreja, ela se comporta dessa forma. Nós começamos a nos colocar de forma um pouco confusa, confundindo às vezes aquilo que é de fato a nossa vocação e o nosso chamado. E começamos a olhar para o Evangelho como vamos dizer assim, uma fonte de recebimentos, sabe? Uma fonte onde a gente vai receber e receber. E esquecemos a nossa maior missão, a nossa vocação. E quando isso acontece, geralmente nós nos tornamos reclamões. Geralmente a gente vai passar por alguma coisa em que nós esperávamos receber da parte de Deus, e aí a gente não recebe. E daí a gente começa a dizer para Deus, mas eu trabalho para você. Eu faço isso para você. Senhor, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano recebeu e eu não recebi? Por que, Senhor? E você começa a ficar chateado com Deus. Se rebela contra Deus. Anda de forma diferente. Cansado. E você se comporta como essas pessoas aqui, que reclamaram por não estar recebendo aquilo que achava justo receber. E Jesus vai responder para você, vem cá, porventura eu não prometi para você te dar a vida eterna? Não está garantido isso para você? Amados, a maior riqueza para nós foi termos encontrado Jesus. Agora eu vou encaixar isso dentro da palavra que a gente está ouvindo aqui. A maior riqueza para nós foi termos sido arregimentados para esse trabalho. É a maior honra. Deve ser a sua maior alegria ter entendido que o Senhor te chamou. Ou qual de vocês aqui tem a coragem de dizer para mim assim, não foi Deus que me chamou, foi eu mesmo que fui atrás dele, e eu me ofereci a ele, e eu disse para ele, ei, estou afim, tá querendo aí mais um funcionário, olha que eu sou bom. Qual foi de você que fez isso? Ninguém, nenhum de nós. Nós estávamos perdidos, a Bíblia diz isso, nós estávamos confusos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas fomos encontrados por Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Então foi Ele que te chamou, foi Ele que te arregimentou para um serviço, para um trabalho. Então por que você está esperando do Evangelho, que o Evangelho para você seja algo apenas para você receber, amados? Receber alguma coisa hoje, no tempo presente, por mais que hajam muitas promessas da parte de Deus para nós, na palavra de Deus, eu vou dizer para você, é um bônus muito grande. Porque se somente a salvação fosse algo determinado por Deus para você, já estaria muito bom. Ou você não sabe o que é isso? Se você não sabe o que é ser um salvo, se você não sabe o que é pertencer à família de Deus, se você coloca na balança e acha que receber alguma coisa das coisas desse mundo tem mais valor do que a sua salvação, você ainda não entendeu esse Evangelho. Se você ainda olha para Jesus e fala, poxa Jesus, eu queria tanto aquilo, eu sou merecedor, eu fiz tanta coisa boa, eu sou uma pessoa boa, por quê? Amados, a nossa oração não deveria chegar perto disso. Por favor,
nós deveríamos ser gratos ao Senhor e falar: Senhor, muito obrigado por ter me alcançado. Muito obrigado por ter me salvado e me livrado da morte e do inferno e desse mundo. Amém? Então, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele vai nos levar para um lugar completamente diferente dessas comparações que às vezes a gente faz. Eu não sei qual é a tua luta nesse momento, quais são as suas guerras. Você deve estar enfrentando alguma. Se a tua vida estiver muito tranquilinha, por favor, me procura no final. Me conta o segredo. Porque eu preciso saber. Porque se você está enfrentando lutas, então está tudo certo. É por aí mesmo. É por aí. Salvo, amado, se você estiver insistindo em alguma coisa que Deus não quer para a sua vida, e aí talvez você está lutando com a pessoa errada. Você está lutando contra Deus. E aí eu digo para você: para e se renda a Ele, que é melhor do que você continuar lutando com Deus. Não permita que o diabo te engane, sabe? Falando para você assim: não, as lutas são isso mesmo, né? Às vezes, irmãos, a gente tá se pegando, lutando, e nunca alcança a vitória. Por quê? Porque estamos lutando contra Deus. Estamos longe, distantes da vontade de Deus. Mas eu não sei porque que eu falei isso, mas vou seguir falando aqui. Então, o reino de Deus não pode ser um ambiente para nós onde nós vamos comparar, onde nós vamos fazer comparações, sabe? Entre você e o seu irmão, entre aquilo que você já recebeu, ou melhor, você não recebeu, mas o seu irmão recebeu. Então, o reino de Deus não é isso. A gente precisa compreender que o Espírito Santo dá a cada um de nós dons diferentes, dá para nós também propósitos individuais a cada um. Quer ver uma coisa? Existem irmãos que recebem dons de riqueza. E também, juntamente com esse dom de riqueza, dons de contribuir. Você já percebeu que tem pessoa que fica rico rápido? Crente, eu estou falando de irmão. Fica rico assim. E tu olha para a vida daquela pessoa, cara, o cara fez o quê? Eu conheço algumas pessoas que eu, não pessoalmente, mas que eu já conheci a história, empresários que ficaram ricos assim, mas são pessoas generosas. E aí você fala assim: não, então é por causa da generosidade deles, né? É porque eles dão muito e aí eles também têm muito. Aí você começa a pegar e querer aumentar aí o valor da sua oferta para você receber mais. Irmão, essa matemática não vai bater, não é assim que funciona. Por mais que às vezes você ouça por aí que é mais ou menos assim, mas não é bem assim, tá? Então vamos com calma. Algumas pessoas você vai reparar que tem dons. Mas é todo mundo? Não. E aí você vai falar assim: mas por que Deus fez o Marcondes de rico e a mim não fez? Poxa, Deus, se o Senhor me desse dinheiro, eu ia ajudar muita gente. Quem já pensou assim? Se eu ganhar na Mega Sena amanhã, né, Alex? Caraca, mas eu vou ajudar o reino de Deus. Nossa, mas eu vou abençoar muito. O Pedro no outro dia falou para mim: Felipe, se eu ganhar assim um prêmio, dinheiro forte, você nem trabalha mais, cara. Cadê ele? Foi ali, né? Falou isso para mim, vou orar por ele, né, Vanessa? Mas não é todo mundo assim. Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. Deus te coloca em situações diferentes, em lugar diferente, em um ambiente de trabalho diferente. O teu emprego é diferente do emprego do Leone, diferente do emprego da Júlia. E por quê? Por que isso acontece? Por que às vezes a gente pode ter aqui mesmas profissões? Quer ver? Nós temos a Aline, que tem um estúdio, né? Faz aquele negócio lá, né? Design. A gente tem uma outra que tem design de unha também, um negócio de doido. É design também, ó?
É design também. Mas pode ser que amanhã a Aline, bombe aí, vá lá para a Praia da Costa e tenha lá 200 funcionárias com ela e tal. E aí tem a Gabi que não chega e tá desse nível. Aí você vai dizer o quê? A Aline é melhor que a Gabi ou melhor que a Stefane? Não. Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. O que é importante a gente entender? Que todos nós estamos participando da mesma lavoura. Felipe, o que tem a ver o emprego, o ser bem-sucedido de um ou do outro com a lavoura? Tudo, irmão. Tudo quando você entende que toda a sua vida, tudo o que você faz é em prol do reino de Deus. Então, se você estava entendendo errado, que o seu sucesso profissional tem a ver com você está errado. E que Deus tem que abençoar a tua vida, a tua carreira, o teu negócio. Não, Deus vai me abençoar. O meu negócio, a minha carreira, isso, aquilo outro. Mas você está entendendo errado o evangelho. Porque Deus não tem que te abençoar. A Bíblia diz que Ele já te abençoou com toda sorte e bênçãos. Amém? O que você precisa entender é que tudo que você faz, tudo que você tem, precisa ser em prol desse serviço que Ele já regimentou a você para fazer e que Ele já te disse quanto vai ser. Os teus ganhos, o teu salário. É isso. E se você se perde nesse contexto, amado, você vai olhar para um outro lado e você vai fazer daquilo que é o reino de Deus um lugar para você buscar seus próprios benefícios. E infelizmente, eu insisto nessa pregação, nessa palavra. Eu acho que quase todas as ministrações que eu tenho feito nos últimos dias, eu tenho falado disso. Não tem a ver, ou melhor, não é por sua causa. Nós não estamos no centro do evangelho. É por causa de Jesus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí eu vou voltar numa palavra chamada contentamento. Que eu tenho falado demais ultimamente. Nós precisamos estar contentes, satisfeitos com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então não importa se você é um motorista de ônibus. Eu ia falar cobrador de ônibus, mas não existe isso mais, né? Existe? Sanremo tem, ainda existe o cobrador de ônibus. Então, se você é o cobrador, se você é o motorista, se você é o passageiro, se você trabalha, amado, se você é dona de casa, se você é um advogado, eu não sei o que você faz. Alguns aqui eu sei, ou melhor, quase a maioria. Não importa. Não importa. O que importa é você entender e compreender que você foi chamado para um serviço, para com Deus, para trabalhar para Ele. E aí a minha pergunta para você nessa noite: você tem entendido isso? Você tem compreendido essa verdade? Você tem colocado a sua vida nesse nível para Deus? Porque a nossa confusão está quando a gente faz disso que nós fazemos todo domingo, sabe? Todo domingo nós nos reunimos num espaço como esse. Toda a igreja aí, no mundo inteiro, faz isso. A gente reúne em espaços como esse, a gente congrega, a gente canta, a gente ministra uma palavra e a gente vai embora. Não é assim? Todo domingo? Sim ou não? Sim. E aí, se você tornar essa rotina como uma coisa tipo assim: eu vou domingo lá para poder ser abençoado, porque se eu não for, pode ser que Deus não me abençoe na segunda-feira e eu tenho uma semana ruim, que aquele patrão vai pegar no meu pé, aquele meu chefe vai encher minha paciência, eu vou não vender, eu não vou ter cliente, então é melhor ir no domingo, melhor obedecer a Deus para Deus me abençoar. Esse pensamento, irmão, é um pensamento muito ruim. Porque a gente está se igualando aos deuses da antiguidade, que são falsos deuses.
A gente está fazendo, na verdade, tornando isso aqui uma grande idolatria. Porque a gente vem aqui para adorar a Deus, para Ele nos dar aquilo que a gente quer. E para Ele fazer com a gente aquilo que a gente deseja. Certo? Então, na verdade, nós estamos aqui buscando a nossa própria vontade. Você está entendendo o contraste? Então, o Evangelho não é isso. E a gente não pode deixar o Evangelho continuar sendo isso. E eu creio que Deus tem levantado pessoas para pregar um Evangelho diferente nessa nação. E para outras nações também. Um Evangelho onde nós somos chamados por Deus para um serviço, para um trabalho. E isso envolve a gente dar a nossa própria vida. Foi Gabriel que leu aqui, eu quero ler também esse texto. Não estava programado não, Gabriel, mas você me ajudou. Que é 1 João capítulo 3, versículo 16. Bota para nós aí, projeção. 1 João capítulo 3, versículo 16. É isso aí. Dessa forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então isso é Evangelho. Olha só. Assim nós conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, será que é só receber? Como aqueles caras da vinha estavam lá? Só esperando o salário? Não. É dar, irmão. É dar. Eu não estou falando aqui do teu dinheiro, por favor, guarda ele aí. Você já teve a oportunidade de ofertar. Eu estou falando da tua própria vida. Eu estou falando daquilo que você faz. Eu estou falando daquilo que você representa no reino de Deus. Eu estou falando de você pegar tudo o que você é e até o que você tem e colocar diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu estou à sua disposição. Porque se a gente for medir bem certinho isso, amados, a gente vai ver que nós estamos num lucro absurdo. A Bíblia vai dizer para nós que o reino de Deus é como um homem. Eu estou falando essa parábola já também direto, acho que tem uns 4 domingos. É como um homem que descobriu um tesouro num campo. E ele pegou tudo que tinha, vendeu e comprou o campo. Porque para ele, aquele tesouro importava muito mais. Então isso deve ser o reino de Deus para nós. Então não importa o quanto você recebe, ou o que você recebe, ou o que você faz. Se você é um profeta, se você é um pastor, se você é um missionário, se você limpa o chão dos espaços da igreja, ou mesmo o banheiro, não importa. Não importa nem se você ganhou 10 mil para Jesus, ou se você ganhou 1 ou 2. Eu ouvi uma história a respeito de Billy Graham, e ela está escrita num livro, eu acredito ser verdadeira, mas eu estou reproduzindo aqui para você, não foi uma história minha. Mas que o missionário que, Alessandro deve lembrar disso aí, o missionário que ganhou o Billy Graham, ele passou a vida inteira pregando e ele não ganhava ninguém. Ele foi em vários lugares, ele pregou o evangelho, ele deu a vida dele, mas não ganhou ninguém. Mas aí num dia, em uma pregação pública dele lá, veio um garotinho. E esse garotinho aceitou Jesus. E aí esse missionário morreu. Então aquele garotinho foi o fruto dele. Tudo bem. Alguém pode dizer assim: poxa, que pouco, né? Trabalhou e só conseguiu ganhar 1 para Jesus. Porém esse garotinho foi Billy Graham, que ganhou milhões para Jesus.
Se você não sabe quem é Billy Graham, faleceu o ano passado. Foi o ano passado, né? Mas é um homem que tem uma história, um evangelista, que tem uma vasta história. E aí? Você acha que essas milhões de almas não estão na conta desse missionário? E talvez você, irmão, também compare a sua vida. Talvez você fale assim, mas quem sou eu para ser chamado para trabalhar nessa vinha? Eu não tenho condições, eu não sei falar. Eu não tenho o dom que o Felipe tem, que a Vanessa tem, que a Adriele tem e tantos outros. Eu não consigo pagar um microfone. Mas quem disse que você precisa pegar o microfone? Talvez você vai ser aquele que vai bancar a Adriele para ela ir lá para Araruama, Adriele. Ela falou ali, gente. A Marcele falou amém lá, né? Talvez você vai falar assim, Adriele, eu creio no teu chamado, vai. Pá. Gabriel, eu creio no teu chamado, vai, cara. Pá. Eu estou orando aqui por você. Aí você fala, mas é só dinheiro, Felipe. Não, irmão. Lembra que eu falei que tem pessoas que Deus deu graça para isso? Talvez você está lá, num design de sobrancelha, caprichando e falando, não, eu vou fazer o meu melhor aqui, para minha cliente. Vou fazer o meu melhor. E de repente essa cliente, ela começa a abrir o coração. E você tem a oportunidade de falar do Cristo. Mas talvez não foi nem o melhor dia de trabalho rentável para você. Mas você ganhou muito mais. Ou talvez você passe por uma situação como eu passei há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Onde eu fui colocado num lugar no meu trabalho, onde ninguém queria estar. Ninguém queria estar lá. Porque tinha uma mulher lá que soltava fogo pelas ventas, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. E quando eu entrei naquele ambiente de trabalho, o rapaz que eu estava indo substituir para trabalhar no lugar dele, ele virou para mim e falou, boa sorte. Falei, uau, deve ser bom o negócio aqui, né? E aí quando era uma agência bancária, quando fechava a agência, aí o dragão aparecia, cuspindo fogo para todo lado. Eram palavrões, broncas, um ambiente horrível. Até o dia que eu comecei a orar e falar, Senhor, por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Por que o Senhor quer que eu trabalhe aqui? Fala para mim, Jesus. E aí naquele mesmo dia que eu orei, fechou lá a agência bancária, irmão. E a mulher começou, trovão para todo lado, uma tempestade dentro daquela agência. E eu sentei na cadeira dela e falei, peraí, para um pouquinho. Abre o teu coração. O que está acontecendo com você? A mulher olhou nos meus olhos e começou a chorar. Eu pude ter a oportunidade de falar de Jesus num ambiente de trabalho, para minha chefe com um monte de trabalho, eu e ela com um monte de trabalho lá, e a gente parado, falando de Jesus. Dali em diante, pensa, como as coisas mudaram naquele ambiente de trabalho, ao ponto dos colegas da agência falar assim, o que você fez aqui? A moça está mais mansa. Falei, eu não fiz nada, é Jesus. Então, irmãos, nós não sabemos o que o Senhor vai querer fazer com a gente amanhã, na segunda-feira. Talvez você fale assim, mas eu sou uma dona de casa, eu fico em casa o dia inteiro, eu não saio, eu não vejo ninguém. Mas na hora que você pede o gás, né? Na hora que você liga a internet, e aí? Será que você não tem vivido experiências com Deus na sua casa, que você pode compartilhar com alguém? Será que você talvez esteja em casa falando assim, poxa, estou aqui sozinho ou sozinha, ninguém me liga, estou aqui nesse estúdio, Felipe não vem aqui me visitar, eu estou aqui sozinho,
No meu ambiente de trabalho, ninguém fala comigo. Será que o Senhor não quer que você fale com alguém? Será que não existe alguém precisando mais de você do que aquilo que você está precisando? Ou melhor, julgando estar necessitado de receber? Você já parou para pensar nisso, irmão? Porque o nosso problema, às vezes, é enxergar a nossa necessidade mais do que a necessidade do outro. E é isso aqui que esses caras estavam fazendo, ó. Por que você não pagou mais para mim do que para ele? Se fossem discípulos de Jesus, olhariam e falariam assim, não, pô, que homem bom. Com certeza ele é sensível à vontade de Deus. E ele está dando um denário para aqueles caras porque eles estão precisando muito. Mas às vezes a gente se comporta de forma diferente. Como esses caras ruins aqui, pô. E a gente olha muito mais para o nosso umbigo. A gente olha muito mais para a nossa necessidade do que para o outro. Irmãos, a gente está numa vinha. A gente está trabalhando para o nosso Senhor. E Ele é um Senhor bom, Núbia. Ele é bom. Não se preocupa. O que é seu está garantido. Sirva, trabalhe. Olhe para o lado. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Enxergue não a sua necessidade, mas enxergue o outro que está do seu lado. E você vai ver que você está trabalhando. E você vai ver o quanto o seu serviço é importante para essa vinha enorme, para essa lavoura. Você está me entendendo, irmão? O que eu estou provocando você nessa noite é para pensar de uma maneira completamente diferente do que o mundo pensa. A escola, talvez os seus pais, a sociedade está te ensinando o seguinte, cara, corre atrás do seu. Já viajou de avião? Muita gente aqui já. O que é a premissa lá de se estar passando sufoco? Vai cair máscara do teto, primeiro coloca a tua, não é? Depois tu ajuda o que está perto. Eu sei, irmão, tem uma lógica. Faz assim lá, tá bom? Não tem problema. Tem uma lógica naquilo. Mas não é um pensamento humano. Tipo assim, se ajuda primeiro, depois tu ajuda o outro. Cara, o evangelho não é assim. É completamente diferente. É, ó, de cabeça para baixo. É oposto ao que esse mundo está dizendo. Então, amado, amada, pare de ouvir o mundo. Pare. E ouça Cristo. Ouça aquilo que Ele está dizendo para você. Saia da sua zona de conforto. Ou mesmo desse lugar de vitimismo que você às vezes se coloca. Tem algo para você fazer. Tem uma vida para você viver com Cristo. E você não é o centro dela. Você não é o ator principal. Você não é a pessoa mais importante. Essa pessoa é Jesus. Ele é mais importante. E tudo nós devemos fazer para Ele. Apaixonados por Ele. Olhando para Ele. Crendo nele. Confiando nele. E gratos por termos sido chamados a um serviço, a um trabalho para o Senhor. Você crê nisso, irmão? Amém? De verdade? Então deixa eu ler mais um texto para você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, para a gente acabar, tá? 2 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ó, esse texto tem falado muito comigo nesses últimos dias.
Porque nós somos tentados o tempo todo a valorizar aquilo que nós vemos, a medir o amor de Deus por nós, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós conseguimos tocar, entendeu, Leone? A gente mede o amor de Deus. Não, Deus me ama porque Ele me deu isso, ou fez aquilo, ou aquilo outro. E a gente está sempre falando de coisas visíveis. A gente está sempre preocupado com o visível. A gente está sempre comparando. Fulano tem e eu não tenho. Por quê? Irmão, olha para as coisas eternas que não se vê, que você vai ver que está todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo no mesmo nível. E aí não se sinta inferior, diminuído por ninguém. Não seja constrangido pelo mundo. Nem na igreja, nem fora. Porque às vezes a gente se sente diminuído lá fora. Porque alguém alcançou uma posição mais que fala assim, nossa, aquele colega de trabalho ou aquele colega de faculdade chegou e eu não cheguei. Abandona isso. Abandona esse pensamento. Olha para Cristo. Olha para aquilo que você já é. Você é filho, é filha de Deus. Ele é seu Pai. Ele está cuidando de você. Pensa assim. E você vai perceber que valorizar coisas é muito pequeno. É pequeno demais. E colocar o Evangelho nesse lugar é diminuí-lo. Transformar o Evangelho em algo para que você receba coisas é muito pequeno. Não faça isso. Jesus, Ele deu a vida por você, para você viver um evangelho muito mais profundo do que o evangelho das coisas. Fui bem carioca agora, coisas. Então não viva nesse nível. Entre num lugar mais profundo com o Senhor. Entenda aquilo que Ele te chamou para fazer. Você é um trabalhador muito importante nessa vinha. Do mais novo aqui é o mais velho. Aí eu vou usar o Marconde de novo. E vou botar o Daniel, a Adriele nessa parada. Desculpa, Marconde. Eu acho que você é uma velha aqui mesmo, cara. Ancião de dia. Quanto? 70 já? Não, né? 60 é quanto? 60, né? 60 redondo, não é isso? Alguém tem mais de 60 aí, irmão? Alessandro? Celso? Tô olhando para os cabeça branca aí, ó. Hã? Tem não, né? Então é você mesmo, Marconde. É você. E aí a gente tem os mais jovens ali, ó. A Adriele. Hã? Não, tem o Elias ali também, ó, me olhando ali assim. Queridos, não importa. Do Marcondes ao Elias, chegando na eternidade, todos serão agraciados com a vida eterna. Então trabalhe para o Senhor. Se você receber um pouquinho mais aqui na terra, dê-se por satisfeito. Agradeça muito a Deus por isso. E se Ele te escolheu para algo maior, Ele vai manifestar para você. Você vai ver. E aí não se sinta, ou mesmo uma pessoa capacitada, uau, como eu sou bom. Porque pode ser que Ele resolva te abater por causa disso. Mas olhe para a misericórdia e para a graça dEle e fale, Senhor, se o Senhor me chamou para isso, se o Senhor me deu isso ou aquilo, é para o louvor da Tua glória. Eis-me aqui,
faça a sua vontade na minha vida. Então aquilo que você estiver fazendo hoje, irmão, se você for uma dona de casa, ou se você for um grande empresário, não importa, faça para a glória de Deus. Mas o que uma dona de casa, Felipe, pode fazer para a glória de Deus? Uma boa comida para o seu marido, cuidar muito bem dos seus filhos, cuidar muito bem da sua casa e glorificar a Deus. Amém, Rose? Por causa disso, amém? Glória a Deus. Amém, Vanessa? Glorifica a Deus. A Vanessa fez assim, ó. Felizes são as mulheres que têm esse privilégio de estar em casa cuidando dos filhos. Trabalham pra caramba. É, não é, Vanessa? Trabalham muito. São privilegiadas. Vocês estão aí, Vanessa, Rose, para educar os seus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. Que é um privilégio mais profundo que esse, irmão. Creia que isso também é um chamado da parte de Deus para a sua vida. E glorifica a Deus com isso. Ou mesmo se você está numa grande empresa, como Júlia, Adri, tantos outros aqui. Você está ali para ganhar dinheiro não, irmão. Está ali para ganhar dinheiro. Você está ali pelo Senhor. Para Ele. Então trabalhe. Amanhã é dia de trabalho. Hoje é dia de trabalho. Nós estamos aqui ouvindo o Senhor. Para nos preparar. Que tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Fora a sua casa. Que também tem trabalho para você ali. Trabalhe para o Senhor. Desperte nesse entendimento. Nessa clareza. Que nós somos dele. Sirva o seu irmão. Saia desse lugar de cobrar o Senhor, ou mesmo de comparar, de se comparar. Todos nós fomos chamados. E existe uma recompensa. Do primeiro ao último. E os últimos vão receber primeiro. É o que a palavra de Deus nos fala. Amém? Você recebe esse nome de Jesus? Gabriel, vem para cá, vamos